Como usar o capotraste corretamente? Será que capotraste é só para facilitar a pestana? Será que não tem outras utilidades mais avançadas e legais para a gente utilizar esse carinha aqui? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre capotraste. Se você não tem capotraste, não se preocupe, porque no final do vídeo eu vou ensinar você a fazer um capotraste praticamente de graça. Com o que você tem em casa, você vai ter o seu capotraste, tá bom? Vamos lá! Salve, salve, rapaziada! Professor Marcos Lima aqui. Na aula de hoje vamos falar desse carinha aqui, desse grampinho aqui que a gente coloca no braço do violão, o capotraste. Para quem não sabe, aqui no canal toda semana eu trago uma aula nova. A ideia é que eu seja o seu professor online. Te convido a fazer parte daqui da nossa aula, se inscrevendo no canal e ativando o sininho que avisa quando tem aula. A moeda de troca aqui do nosso canal é o like. Eu trago conhecimento e você gasta um pouquinho da sua gentileza deixando um like, fazendo um comentário, conversando comigo nos comentários. Essa aula não tem material para download, mas todas as outras aulas aqui do canal que tem material para download ficam num grupo do Telegram que está aqui embaixo na descrição, é de graça, é só entrar lá e fazer download. Vamos lá. Primeiro ponto, capotraste é só para quem é iniciante, está fugindo da pestana, ou ao contrário, capotraste é só para usar quando você souber músicas mais difíceis. Então, enquanto eu estou aprendendo violão, eu não preciso ainda usar o capotraste? Não é verdade. O capotraste é uma ferramenta que você pode usar desde o seu primeiro momento com o violão, suas primeiras aulas, já aprendeu os primeiros acordes, você já pode explorar, brincar com o capotraste, explorar as sonoridades que o capotraste traz para você. Se você é avançado, já toca bastante coisa sofisticada e não tem o capotraste, também está dando mole, porque tem bastante recursos que a gente pode aproveitar com o capotraste. Existem vários modelos de capotraste. Todos eles fazem a mesma função, que é apertar aqui as cordinhas, mas tem um detalhe aqui. Alguns capotrastes, por exemplo, tem essa área aqui menor, que são praticamente exclusivas para você usar em guitarra, que o braço é um pouquinho mais estreito. Você tem esses, por exemplo, que tem essa área um pouco maior. Outra coisa interessante na hora de adquirir seu capotraste é que alguns capotrastes têm essa área aqui curvada. Ó. Há uma curvatura aqui para se adaptar ao braço do violão. E outros, como esse aqui, é completamente reto. Se você está no violão de nylon, o raio que a gente chama aqui do braço do violão de nylon é bem grande, é praticamente reto. Então a gente tem que procurar capotrastes onde essa pecinha, além de ser grandinha aqui, seja bem reta. Se você está no violão de aço, o violão de aço, ou até na guitarra, existe uma curvatura, o raio é um pouco menor, existe uma curvatura um pouco maior aqui no braço do violão. Então a gente procura o capotraste um pouquinho mais curvado. Se você usar esse capotraste curvado num violão de nylon, as cordas aqui do meio não vão ficar bem pressionadas. Por outro lado, se você usa o capotraste retinho num violão de aço com uma curvatura um pouco maior, numa guitarra, as cordas da ponta não são pressionadas, só são pressionadas no meio, tá bom? Então, capotraste, todos eles têm a mesma função, porém fiquem atentos a isso. A espessura aqui do capotraste para pegar todas as cordas e a curvatura. Se o violão é de aço, provavelmente vai ter uma curvaturazinha um pouco maior. Se é de nylon, ele é mais flat, mais retinho. A gente vai procurar o capotraste, cadê? Mais retinho, tá bom? Vamos começar entendendo para que serve o capotraste. O capotraste, ele eleva, ele sobe em meio tom a afinação do violão a cada casa que ele é colocado. Então, a gente chama de afinação do violão essa combinação das cordas do violão quando está afinado. No caso do violão, estando afinado na afinação tradicional, standard, padrão, a afinação é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Essa é o que a gente chama de afinação padrão do violão. Quando eu interfiro com o capotraste uma casa à frente aqui, o que eu fiz? Eu elevei a afinação do violão em meio tom. Então, se a primeira corda sem o capotraste era Mi, a segunda Si, em seguida Sol, Ré, Lá, Mi, ao botar o capotraste na primeira casa, em vez de Mi, eu tenho meio tom à frente do Mi, que é o Fá. Na segunda corda, em vez do Si, eu tenho meio tom à frente, o Dó. A terceira corda, sem o capotraste, seria Sol. Com o capotraste na primeira casa, eu elevei meio tom à frente, Sol sustenido e assim vai. Ré sustenido, Lá sustenido e Fá. Então, se eu seguir mais uma casa, então eu estou com capotrastes duas casas à frente. Então, eu elevei 2 semitons à frente, cada casa meio tom. Ou no caso aqui, 2 casas, eu elevei 1 tom à frente. Então, 1 tom à frente da afinação tradicional do violão, eu passo a ter na primeira corda, em vez de Mi, Fá sustenido. Na segunda corda, em vez de Si, eu passo a ter Dó sustenido. Na terceira corda, em vez de Sol, eu passo a ter Lá. Na quarta corda, em vez de Mi, 1 tom à frente, 2 casas, 1 tom à frente. Eu passo a ter o Mi, o Ré, né? Eu passo a ter o Mi. Na quinta corda, em vez do Lá, 1 tom à frente, eu passo a ter o Si. E na sexta corda, igual a primeira corda,
Mi, eu passo a ter o Fá sustenido. Então, a afinação do meu violão, graças ao traste aqui na segunda casa, foi elevada em um tom. Então, o que acontece na prática? Quando eu faço esse acorde aqui, a princípio, qual seria o nome desse acorde aqui? Né? Quando eu faço essa posição, tenho certeza que quem já toca um violão um tempinho, quem já é iniciante, pelo menos no violão, já sabe que esse acorde aqui, quando a gente faz essa posição, é qual? Seria o Dó. Como assim seria o Dó? Eu não estou com o capotraste 2 casas à frente? Tô. Quando eu toco isso aqui agora, ó, reparem, eu estou fazendo a posição Dó. Porém, como eu afinei meu instrumento um tom acima com o capotraste, o som que está sendo emitido agora é o som do acorde Ré. Ué, mas esse aqui é o Dó. Seria se a gente tivesse sem o capotraste com a afinação padrão standard do violão. Como eu coloquei na segunda casa, eu tenho afinação um tom à frente. Quem era Dó? Vira Ré. Quem era Ré? Está soando como um tom à frente do Ré. Mi. Com o Sol, nessa posição aqui seria o Sol, mas com a afinação um tom à frente ele está soando como Lá. Detalhe do capotraste aqui, gente, eu coloquei tão rápido que é tão simples, é literalmente um grampo, que você simplesmente pega essa parte que normalmente tem uma borrachinha aqui e coloca nas cordas. Só tem um detalhe que eu esqueci de falar, a gente tem que procurar colocar o capotraste o mais próximo, assim como os dedos quando a gente toca, o mais próximo possível do traste, tá? A gente evita de botar o capotraste assim, ó. Tá vendo? Tem um espaço aqui, ó, deixa eu ver. Tá vendo esse espaço aqui? Não é legal. Aliás, com acorde também, tá, gente? Serve de dica. Quando você faz um acorde assim, deixa esse espaço aqui, ó, não é legal. Ou o som fica ruim, fica aquele... Ou você tem que compensar fazendo mais força. O ideal é sempre a gente, quando faz o acorde, botar o dedinho próximo ao traste. A mesma coisa o capotraste aqui. Eu falei tão rápido, eu botei tão rápido aqui que eu esqueci de falar isso. Beleza? Então é isso. Quer dizer, eu toco o Dó e sai o som do Ré. Mas tá, e qual é a vantagem? Primeiro caso, assim, que a gente acaba usando o capotraste. Você já sabe tocar uma música, vou dar um exemplo dessa música aqui, ó. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Da Legião Urbana, quase sem querer. Se você está numa situação, está numa rodinha de violão, vem uma amiga, porra, eu super canto Legião, sei cantar, mas pô, o registro lá do Renato Russo é muito grave. Eu normalmente canto um pouquinho mais agudo, assim, eu canto um tom acima. Você, sem precisar pensar muito, você simplesmente bota o capotraste aqui na segunda casa, já transpôs aqui o violão. Então eu posso tocar da mesma forma que eu já tocava, absolutamente da mesma forma, porém vai soar um tom à frente. Então, tenho andado distraído, impaciente, ficou mais agudo. E assim vai, não, acho que ainda ficou grave. Canta, vamos tocar um pouquinho mais agudo ainda. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Então a primeira função é de aumentar o tom da música de uma forma muito prática e muito rápida. Então o capotraste é para você mudar o tom rápido sem precisar fazer pestana? Vamos lá. De fato, numa situação como essa que eu descrevi, que de fato acontece, você está numa rodinha de violão, você já sabe tocar uma música super bem, sabe fazer todos os detalhes da música, e a pessoa chega na hora e fala assim, sobe um tom e meio. Para você não perder tempo pensando em toda a transposição que você tem que fazer, você pode sim usar o capotraste um tom e meio na frente, um tom e meio à frente e sair executando sem ter que pensar muito. De fato, eu transpus a música de forma preguiçosa, no sentido assim, botei o capotraste, aí não tive que mudar nada, não tive que pensar, eu toco igualzinho eu tocava, só que um tom e meio à frente. Esse tipo de música, como essa, por exemplo, que é Sol, Lá menor, Dó e Ré, né? Sol, Lá menor, Dó e Ré. Ela é uma música muito fácil de você transpor se você souber fazer a pestana. Exemplo, se você está tocando essa música e a cantora chega, não, vamos subir meio tom nela. De fato, essa música dá para fazer ela toda na pestaninha, subindo meio tom. E para quem faz a pestana, tenho andado distraído, impaciente e indeciso.
eu subi meio tom usando a pestana. Então você pode até dizer que, olha, dava para tocar sem capotraste. Você foi preguiçoso e botou o capotraste aqui. Beleza, você pode até falar isso. Porém, eu vou pegar essa mesma música e vou tocar ela num arranjo diferente, tá? Vou tocar os mesmos acordes, Sol, Lá menor, Dó, Ré, mas eu vou fazer um arranjo aqui. Exemplo, ó. Se eu faço essa música, o mesmo acorde, Sol, Lá menor, mas eu usei essa técnica meio, né, meio folkzinho de alternar o baixo e ainda fiz um dedilhadinho aqui, ó. Ainda fiz uma frasezinha no Ré. Se eu fiz esse arranjo aqui e chego na hora a cantora fala assim: legal, eu adorei o seu arranjo para a música, mas eu esqueci de falar que eu canto essa música um tom acima. Impossível, gente, eu fazer um Sol, Lá menor, transpor Sol, Lá menor, Dó, Ré, fazendo esse dedilhado onde eu estou usando vários dedos aqui assim com a pestana. Por exemplo, se ela pedir mesmo que seja meio tom, Sol sustenido, né? Eu não vou conseguir fazer aquele dedilhado com essa forma. Eu preciso dessa forma para fazer. Eu preciso, essa aqui até daria para adaptar, mas esse Ré aqui eu jamais conseguiria transpor ele um tom à frente e fazer ainda, fazer esse dedilhado todo. Aí eu vou precisar do capotraste para transpor um tom à frente e ter a mesma liberdade aqui dos dedos. Exemplo, vamos lá, ela pediu para subir um tom. Olha lá. Eu continuo tocando, no caso toquei um tom à frente e continuo fazendo exatamente os mesmos voicings que a gente chama, a mesma voz do acorde, a mesma combinação de notas e continuo tendo aqueles dedos todos livres, ó. Que eu tinha quando eu fazia o Ré, mas não é mais em Ré, eu preciso a música um tom à frente. Esse é um dos principais motivos para você usar o capotraste, você manter a relação das cordas soltas. Outro exemplo, você tem um acorde, você faz mais um arranjo, como tem uma música do Nando Reis, onde ele faz um Ré, depois Ré com sétima, ele faz um arranjo mais ou menos assim, ó. Esse arranjo, da forma como ele gravou com os voices, se não são esses, são bem parecidos, são voices que a gente explora. Por exemplo, eu estou fazendo um Ré, onde eu estou tocando essa corda solta, estou tocando essas duas notinhas aqui na sétima casa, a segunda e a terceira corda na sétima casa, e estou tocando o Mi solto, é um Ré com nona aqui, né? Se eu fizer esse Ré aqui, se eu quiser transpor essa música um tom à frente para tocar com uma cantora, por exemplo, eu não vou conseguir arrastar esses dois um tom para frente, eu consigo, mas eu não consigo essas duas cordas que eu estava tocando solta, a primeira e a quarta, eu não tenho dedo, gente, para botar aqui. Se eu quiser transpor essa combinação de intervalos que eu usei para fazer esse Ré um tom à frente, eu vou precisar do capotraste. Aí eu boto o capotraste, exemplo, na segunda casa, um tom, né, que eu falei. Aí eu consigo fazer o mesmo Ré, ó, que agora, deixa eu botar direito, que não é o Ré, agora virou Mi. Mas eu consigo fazer a mesma, eu consigo manter a mesma relação de intervalo, ó. Beleza? Então o capotraste serve para isso, para a gente poder transpor o violão mantendo as relações de distância. Tem um outro uso também do capotraste, que é para a gente explorar a sonoridade do violão. E nesse sentido que eu falei que mesmo quem é iniciante pode brincar com o capotraste. Exemplo, vou botar o capotraste
aqui na quinta casa, tá? Quando eu boto o capotraste na quinta casa, eu andei meio, um e meio, dois tons e meio com relação à afinação padrão do violão. Quando eu faço o que seria um sol, quando eu faço um sol a 2 tons e meio na frente, na verdade, faz a conta comigo, sol mais um tom lá, mais um tom si, mais meio tom dó. Qual é o som que eu estou emitindo aqui? Um som de um dó. Mas olha como a sonoridade desse dó, feito com capotraste na quinta casa, com cara de sol, tem uma sonoridade mais marcante, mais aguda mesmo, parece até um ukulele aqui, ó. Olha como esse dó tem uma sonoridade mais marcante do que esse dó. Não é questão de bonito ou feio, é uma questão de você explorar a sonoridade. Esse dó é lindo. Mas eu também posso botar o capotraste aqui e fazer um dó. Mesma coisa, olha esse fá. Com relação a esse fá. São sonoridades diferentes. Aqui fica mais, de novo, fica mais ukulele, né? Fica mais agudinho assim, ó. Então, se você tem uma música dó, fá, você pode, se você quiser explorar uma outra sonoridade, você pode botar o capotraste aqui na quinta casa e fazer o que seria sol e dó. Por quê? Se você, de novo, pega o sol, anda 2 tons e meio. O som está saindo de um dó. Pega o dó e anda 2 tons e meio. Está saindo com a sonoridade de um fá. Olha como fica. Dó e fá com o capotraste aqui. Olha que sonoridade legal. E no caso do fá, como esse fá daqui, né, o fá pestanão aqui, a gente prende todos os dedos, quando eu faço esse fá com cara de dó, eu tenho o dedo livre aqui para fazer aqueles floreios, ó. Ó. Sacaram isso? A outra utilização legal também do capotraste é você, como eu falei, explorar essa coisa das cordas soltas e dos dedos, dos voices que tem dedo solto para você fazer melodias, na utilização do fingerstyle ou do chord melody. Primeiro que essa região aqui do braço do violão, os trastes são mais juntinhos. Então, se você tem que fazer um chord melody onde você tem que variar muito a melodia de um ponto mais grave para um ponto mais agudo, é muito mais fácil fazer nessa região do que nessa aqui, né? 5 casas aqui representam uma distância, 5 casas aqui representam uma distância muito maior. Mas não é só isso. Se você tem um chord melody, por exemplo, de uma música, aquela November Rain, ela é em Mi, né? É, Mi. Então, Mi aqui na quarta casa, ó. Eu consigo fazer o chord melody usando essas cordas soltas todas aqui, esses voices todos, e tocar no tom original dele. Eu não preciso tocar November Rain em dó para aproveitar a movimentação dos dedos, mas aí fica muito mais grave, né? Aqui, por exemplo, 2 tons à frente eu consigo tocar November Rain, fazer o chord melody de November Rain na mesma altura, no mesmo tom lá da gravação, ó. Professor, pô, me deixou com vontade de usar o capotraste, mas eu nem tenho capotraste. Então chegou a hora agora que eu vou ensinar a fazer um capotraste praticamente de graça. Você só vai precisar de uma caneta e de uma irmã cabeluda para você roubar o elástico de cabelo. Não, tô brincando. Você vai precisar de elástico de cabelo, se você tiver, né? Como eu falei, quando tem irmã, você vai lá e rouba o elástico de cabelo da irmã, ou aqueles elásticos de escritório normal. Vou mostrar com os dois casos. Com o elástico de cabelo, você vai fazer isso aqui, você vai fazer um 8 e vai deixar ele dobrado, ó, vai fazer ele ainda mais forte. Vai passar a caneta no meio dos elásticos,
Vai colocar essa parte, obviamente, da caneta vai ser o capotraste, vai ficar aqui na frente. E aí você vai fazer essa voltinha aqui, ó, por trás e prender aqui por cima. Não precisa nem tirar a tampa a tampa não, como é que se diz? A pontinha da caneta não, que até ajuda a prender o capotraste, ó. Pronto. Tá lá meu capotraste com um elástico roubado. Ó, e uma canetinha. Vamos botar aqui, ó, vamos fazer um Here Comes the Sun. Vamos lá. Ó, sempre pertinho do traste, ó. Evita de deixar aquela distância, ó. Pum, pertinho do traste, ó. Capotraste, gente, ó. Beleza? Simples assim. Se quiser, ainda pode usar aqueles elásticos, ó. Esses elásticos aqui assim, ó. É só botar mais, porque ele tem menos tensão do que o cabelo lá, o elástico de cabelo da irmã. Aí você tem que botar mais. Mas é a mesma lógica, gente. Passa por aqui, ó. Pum. E você tem o capotraste, tá bom? Então é isso, gente. Uma aula bem prática de uma curiosidade, né? Que pergunta, o que é aquele grampo que bota aqui no braço do violão? Então, na aula de hoje, falamos sobre capotraste. Até semana que vem. Se inscreva no canal, deixem like no vídeo. Até a próxima.